Boa noite, pessoal, tudo bem? Começando mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre transição de carreira. Então, já aqui dando os avisos, acredito que vocês já viram lá nos stories. Essa live, a princípio, seria com a Franciele. A Franciele é especialista nesse assunto de transição de carreira. Eu sei que muitas de vocês se encontram nesse momento, né, de transição de carreira. Mas, infelizmente, a Franciele teve uma emergência pessoal e não pôde comparecer. Mas como a gente sempre trabalha com o plano B, né, eu não quis remarcar com vocês, né, mais uma vez, porque a semana passada eu tive enxaqueca. Então, eu e a Stephanie, nós tivemos a ideia de trazer esse assunto, né, e trazer a experiência da Stephanie, que é minha coprodutora, nessa questão da transição de carreira. A Stephanie passou por isso. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas, falar um pouco sobre isso, sobre a minha visão, né, já trabalhando com mulheres que empreendem, e também trazer a história real da Stephanie. Deixa eu chamar aqui a Stephanie, que ela já entrou, então sejam muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui a Stephanie aqui na chamada. Olá. Oi, Stephanie, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vindas, meninas, também. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre transição de carreira. Deixa eu só colocar aqui o título da nossa live, vou fixar aqui nos comentários, tá, Stephanie? Isso. Carreira. Sei que muitas de vocês, se alguém estiver nesse momento de transição de carreira, deixa aí no chat, pessoal. É bom a gente saber se vocês estão aí nesse momento, né? Vamos lá. A ideia dessa live, mesmo com a Franciele, né? A ideia era que fosse uma live objetiva, né, que trouxesse algumas dicas, né, bem pontuais a respeito disso. Como a gente vai fazer nesse formato mesmo de bate-papo, peço que vocês deixem aí no chat as dúvidas de vocês, e ao final da nossa live nós responderemos, tiraremos as dúvidas e tudo mais. Vamos lá, então. Vou fazer algumas perguntas para você, Stephanie, e aí você também vai me falando, a gente vai conversando sobre o assunto. O que te levou a fazer uma transição de carreira? Me conta aí a sua história. Vamos lá. Stephanie? Pessoal, o vídeo da Stephanie tá pausado para vocês? Se vocês puderem me colocar aqui nos comentários, eu agradeço. Deixa eu ver aqui. Acho que ela entrou de novo. Ela caiu. Vamos ver se a gente consegue colocar a Stephanie de novo. Oi, Stephanie. Então tá. Tudo bem? A internet oscilou e caiu. Por onde começamos, então? Vamos lá. Eu não sei em qual ponto que nós estávamos quando caiu, porque eu fui perceber que caiu quando eu te fiz uma pergunta e eu vi que você estava congelada. Isso foi na pergunta. Então você chegou a ver a pergunta, né? Então, me conta um pouquinho sobre o que te levou a fazer uma transição de carreira. O que você fazia antes de trabalhar no digital? Me conta um pouco. Pois então, eu sempre tive o desejo de trabalhar em casa. Independente se era CLT, se era a minha empresa, qualquer coisa. Eu sempre quis trabalhar em casa, desde muito nova. Porque eu não sentia falta da interação com outras pessoas, porque eu gosto do conforto da minha casa. Então, esse era o meu objetivo. Eu não sabia como eu faria para chegar lá, mas eu faria. Eu sempre tive isso em mente. Quando a minha primeira filha nasceu, aí antes da minha filha nascer, tem que começar longe, gente. Lá em 2015, eu comecei a trabalhar numa marmoraria, porque eu sou técnica em edificações há mais de 10 anos. Então eu comecei trabalhando lá como orçamentista. Tudo a ver, né, com copywriter, mas é isso aí. E aí, depois de 4 anos, eu engravidei da minha filha.
E eu estava preparada para voltar ao mercado. Imagina, eu era daquelas que dizia, por que eu vou parar de trabalhar para cuidar de criança? Não, vai para uma escola. Pois bem, a minha filha nasceu prematura, eu fiquei um pouco traumatizada, tive as minhas ressalvas. Eu falei, olha, eu acho que eu não vou voltar a trabalhar, não. Mas eu propus para a empresa que eu trabalhava que eu poderia continuar em home office. A empresa achou que era melhor não, para eles era necessário uma pessoa em loja, então eu pedi para fazer um acordo, me demitiram. Pois bem, aí eu fiquei um tempo com ela, depois eu fui trabalhar numa outra loja, e assim foi. Pula para 2022. Oi, Cláudio. Cláudio dando oi pra tia da COP. Eu não posso ver os comentários, senão eu acho. Eu quero interagir com as pessoas. Pula para 2022, minha filha nasceu em 2019. 2022 eu decidi comprar a formação de copywriter. Eu já acompanhava há muito tempo, uns 4, 5 anos, mas nunca tinha tomado esse passo. Quando eu finalmente tomei a decisão, comprei, super animada, mas a parcela da formação era exatamente o meu salário. E aí foi, foi uma decisão muito Audaciosa, né? curiosa. E aí eu pedi um suporte financeiro e moral para o meu esposo. E ele disse, não, conta comigo, vamos lá. Então, foram meses assim que eu tive que segurar tudo que dava, porque eu não sabia se ia dar certo ou não. Mas eu comprei o curso em fevereiro e em março eu descobri que estava grávida. Nossa. E aí eu pensei, é agora que eu preciso correr com isso aí. Então eu sabia que eu tinha aí uns 8 meses para me organizar, para começar a colocar em prática. Estudei, me dediquei muito a isso, fui a fundo, fiz todos os módulos. E aí, no final de julho, eu fui procurar uma oportunidade, encontrei uma oportunidade, comecei em agosto. E aí, pensa, gente, eu trabalhava na minha empresa, na empresa que eu trabalhava fisicamente, que era um brechó, e ainda fazia isso. Foi um mês insano. No final, E, gra... é, e e grávida. grávida, com uma filha de 3 anos, marido, casa, na loucura. Mas eu só pensava, vai passar. Quando foi final de agosto, a empresa me propôs mais atribuições e então eu decidi que era hora de largar o meu emprego formal para me dedicar ao digital. Importante salientar que o digital já me remunerava mais do que o meu emprego formal. Então essa era a minha regra. Eu só sairia de lá quando o digital me pagasse mais do que lá. Então, já me pagava, eu pedi para sair, mas ainda continuei trabalhando todo setembro lá, por causa do meu aviso prévio. E aí, se agosto foi insano, setembro eu nem sei definir como foi, porque eu só sobrevivi, mas deu tudo certo. E aí, a partir de novembro, comecei a trabalhar só no digital. E digo mais, esse valor investido, que por 6 meses eu não tive salário, ele retornou em 4 meses. Então, Legal. para mim valeu super a pena. Mas claro, teve um planejamento. Vocês percebem que em nenhum momento eu vou fazer. Não, calma. Tem tempo. E sempre dá para conciliar os dois. Cansativo, mas pensa que é só um tempo, né? Sim. A gente tem uma prestadora de serviço que está trabalhando conosco, que ela tem um emprego formal e mesmo assim ela está fazendo essa transição para ir para outra área porque ela quer essa liberdade também. E é totalmente possível. Sim, que legal. É uma coisa que você falou assim, Stephanie, que eu sempre recomendo, né? Quando a gente fala de transição de carreira, principalmente para quem já tem filhos, né? Quem já tem uma vida adulta, né? Com boletos para pagar. Sempre fazer essa transição de uma forma planejada, de uma forma organizada. Não é sair jogando tudo pro alto, né? Então, eu vou jogar tudo pro alto, vou largar o meu emprego, vou viver da internet e tal. Não, fazer isso de uma forma organizada. Quando eu saí do mercado de trabalho convencional, né, da CLT e vim pro digital, eu era muito nova. Eu tinha 22 anos, se não me engano. 21 ou 22 anos. Eu morava com os meus pais, eu não tinha responsabilidade
de me sustentar, vamos dizer assim. Então, eu tinha só aquelas minhas continhas de coisas de mocinha, né? Então, não era assim, sustentar uma casa, né? É diferente quando uma pessoa tem uma responsabilidade. Então, sempre fazer essa transição de carreira é um ponto que eu sempre gosto de enfatizar, né? De uma forma planejada. Então, como você falou, não, primeiro, para eu poder tomar a decisão de sair do meu trabalho, eu tinha que estar ganhando mais no digital. Então, para eu poder chegar e falar assim, não, agora dá, agora eu consigo viver do digital, né? Viver da minha profissão, né? Isso é muito bacana. E eu queria te perguntar também, você, você aproveitou alguma bagagem das suas outras atribuições profissionais? Como que foi, assim, o dia a dia, essa mudança, né? Então, entrar no digital, você já tinha alguma facilidade com o digital? Foi uma coisa, assim, foi totalmente nova? Me fala um pouquinho sobre essa questão. Pois é, eu sou uma millennial, né? Então eu sou a tia que gosta do computador, gosta do papel, da caneta. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprendeu desde muito cedo a usar o computador, não é mesmo? A gente é de uma geração que com 4, 5 anos era ok ter acesso. Às vezes a gente não tinha em casa, mas tinha acesso. Na escola já tinha algumas escolas que tinham aula. Então, com essa relação com o computador, com as coisas, não houve grande mudança. Porém, para trabalhar com redes sociais, para trabalhar com pessoas, é outra coisa. Então, eu tenho outras formações antes de copywriter, como eu mencionei, eu sou técnica em edificações. Isso me ajudou a ser muito calculista, muito fria também, ouso dizer. Então, essa instabilidade de tira um cliente daqui, bota outro ali, vai para uma empresa, vai para outra, para mim é muito tranquilo, porque eu sei que é assim mesmo. E depois eu fiz gestão de processos gerenciais, na verdade, que a gente descobriu uma coisa em comum. Colegas de graduação. E aí, apesar de nunca ter atuado diretamente nisso, a gente sempre acaba fazendo gestão de pessoas. É um lançamento, é uma equipe, a gente sempre ajuda, utiliza essas habilidades para fazer, para fazer esses trabalhos. Conhecimento nunca é demais. A gente sempre vai usar em algum momento. Nunca é perdido, na verdade. Então, com certeza, essa minha bagagem me ajudou, toda a história vida, né? Não só a profissional, mas também da casa, das circunstâncias, isso sempre ajuda. Sim, eu percebo que muitas mulheres, né, é uma pena que o mercado não enxergue isso, né? Mas que muitas mulheres, depois da maternidade, elas ficam muito mais, assim, com um olhar, né? Muito mais apurado para o trabalho. Eu, por exemplo, sou uma profissional muito melhor hoje, depois que eu fui mãe, do que antes de ser mãe. Antes de ser mãe, eu era uma pessoa assim, eu tinha muita criatividade, tinha muita força de vontade, mas eu percebo que eu não entendia nada de produtividade, de foco, de pegar e falar assim, não, eu vou fazer isso e vai dar certo. E quando as mulheres, né, têm filhos, né, e têm outras atribuições, elas valorizam muito esse tempo, né? Então, olha, eu tenho uma formação que eu tenho que fazer. A formação de copywriter do Novo Mercado, né? Acredito que tenha sido do Novo Mercado que você fez, né? É uma formação muito longa, não é um cursinho que você faz de um dia para o outro. Então, nós mulheres, em especial as mães, né, a gente tem esse diferencial, né? Eu acho isso muito bom, né? O que o mercado deveria olhar com outros olhos, inclusive. Me diz uma coisa, Stephanie, como que você conseguiu os seus primeiros clientes? Como que foi o processo? Então, quando eu resolvi procurar, eu não sabia exatamente onde procurar, mas o novo mercado tem a comunidade, tem o mercado de trabalho, que eles chamam, na verdade, onde você pode buscar vagas. E eu me candidatei para várias, não foi de primeira que eu consegui. Eu realmente tive que prospectar bastante. Tentei com outras pessoas antes e também não deu certo. Mas esse em específico tinha lá a vaga e ela eu me candidatei e tinha um teste. Teve essa questão, assim, não era só uma entrevista, era um teste. Quem fosse aprovado nesse teste
poderia ir para uma próxima etapa. E eu lembro que eu olhei aquele teste e pensei, eu não sei fazer isso. Apesar de já ter feito toda a formação, veja bem. Eu pensei, eu não sou capaz de fazer isso, não vou conseguir. E aí eu respondi assim para a pessoa, eu disse, olha, eu agradeço a oportunidade, mas eu não vou fazer porque eu não me sinto capaz, eu acho que eu ainda não estou pronta para esse tipo de serviço, mas fica para a próxima, obrigada. E aí, para minha surpresa, ela me respondeu palavras que eu tenho anotado em tudo que é lugar, aqui no meu escritório, no meu mural, na minha agenda, porque eu gosto de lembrar que é não tenha medo, não tenha vergonha, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto. E aquilo ali, para mim, é para a vida toda. Ela sabe disso, eu sempre falo isso para ela até hoje. E para mim foi o que eu precisava para tudo. Então hoje, às vezes eu não sei fazer. Vou te contar um segredo. Quando você me chamou para trabalhar no podcast da Aline, da Suninho, você acha que eu sabia? Eu sabia de YouTube, mas o podcast não. Mas eu fui. Eu fui. Por quê? Porque eu estudei. Uh, eu fui atrás, sabe? Então, isso também é outra dica muito importante. Você não nasce sabendo nada, mas você pode estudar. E hoje em dia, com a internet, tem tanta informação. Claro que às vezes é difícil, mas tem tanta coisa. Tem YouTube, tem a própria Instagram. Agora eu tenho aprendido umas coisas no Instagram de maquiagem. Eu fico, gente, eu não preciso nem procurar muito. Tá aqui, ó. Tá, não tô pondo em prática, tá? Mas eu tô aprendendo. Às vezes você não tá nem procurando, mas o algoritmo já começa a te sugerir coisas e você vai encontrando soluções de coisas que você está precisando. A própria inteligência artificial, né? Você pode buscar tantas informações, tantas coisas. Esses dias mesmo eu tô estudando bastante funil, né? E, nossa, dentro do próprio ChatGPT tem tanta ideia bacana de estruturas de funil, e você vai alimentando com as bases de conhecimento que você tem. Isso é tão bacana, tão legal, né? Então você não precisa saber de tudo, né? É aquela coisa, primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Isso não é ser, e aqui fazendo um parênteses, isso não é ser irresponsável. Irresponsável é você ir lá e jogar tudo pro ar. Outra coisa é uma habilidade que todo empreendedor precisa ter, que é essa audácia de falar assim, não, eu vou estudar, eu vou correr atrás, eu vou ser sincero e falar quando eu não sei e vou pedir ajuda. Né? Eu tenho certeza que essa moça que te deu essa oportunidade, o que chamou a atenção dela? Nossa, foi a técnica de copy que você usou? Não, foi a sua sinceridade. Foi a sua sinceridade, a sua forma de jogar limpo com ela, né? E eu tenho certeza que isso chamou a atenção, muito mais vezes do que uma técnica de marketing que você pode aprender e você pode ensinar para outra pessoa. Essas habilidades, né, que a gente chama de soft skills, né? Elas muitas vezes elas são muito mais valorizadas pelo mercado do que as habilidades técnicas que podem ser treinadas lá dentro. Porque o pior é quando você contrata uma pessoa que tem todas as técnicas e essa pessoa te dá vários problemas relacionados a essas soft skills. Aí é muito difícil você corrigir. Imagina, um profissional que não tem transparência, um profissional que não seja honesto, um profissional que não tenha comprometimento. Como você corrige isso? Né? É verdade. Agora, às vezes não, sei lá, não domina uma técnica ou outra. Eu, por exemplo, quando até contei essa história na live com o Arthur, né? Quando eu entrei na KB, que foi a agência que eu trabalhei, né? Eu não sabia várias coisas, e uma delas era usar fontes, tipografias. Eu fazia um carnaval de tipografia. Mesmo assim, a dona da agência, a Kelly, ela acreditou no meu trabalho, ela viu lá meu portfólio e tal, viu que eu era uma menina comprometida, era uma menina que tinha força de vontade para aprender a trabalhar e tudo mais. Gente, aprender a usar fonte foi questão de meses, né? Então, assim, eu fiquei lá várias vezes, lá eu vi o trabalho do Arthur, ficava perguntando, vi o pessoal lá fazendo umas coisas bacanas, refinei meu olhar. Agora, imagina se o problema fosse uma questão de soft skills, né? Se fosse, comprometimento, né? Toda aquela questão, honestidade. É muito difícil você moldar isso numa pessoa, né? A gente que tem filho, a gente sabe, né? Os nossos filhos, como custa educá-los, né? Princípios, valores são coisas que a gente não tem como moldar num adulto. Não. Não tem. Tanto que a gente tem que ser bem criterioso no momento de contratar, e você sabe disso melhor do que eu, porque
você pode pensar diferente de mim, mas você não pode ter um princípio diferente do meu. Porque isso uma hora vai dar conflito. Então, a gente sempre tenta alinhar isso. E pessoas que têm boa vontade sempre vão ter oportunidades. Sempre. Porque as pessoas querem ensinar. Esse dia eu estava ensinando uma coisa para uma moça e aí ela me disse: ai, desculpa estar perguntando. Eu falei: não, gente, não tem problema. Me pergunta quantas vezes for, eu estou aqui para te ensinar. É isso, porque ela tem boa vontade, então eu estou sempre disposta a ajudar. Agora, se fosse uma pessoa que não quer aprender, eu estou explicando, mas não anota, não procura, aí não dá. Sim, As pessoas dizem: o mercado está saturado. Não está saturado. É que não tem bons profissionais. sim. Exatamente. E Exatamente. porque você falou sobre ser mãe, outra característica que eu vejo das mães também, além dessa otimização do tempo, é fazer dar certo. Porque quando a gente é jovem, quando a gente tem tempo, a gente pensa: não deu certo, não consegui, tá. A maioria das pessoas é assim, tá? Tem gente que é sempre determinada. Eu era assim: tá, não deu, fazer o quê? Agora, quando você é mãe, você tem outra cabeça, porque tem que dar certo. É que nem eu falei, foram 6 meses de salário. Eu tinha que recuperar esse valor. Eu não, ninguém me cobrava, eu me cobrava. Eu não queria rasgar esse valor. E, pois é, não deu certo. Não, eu fiz dar certo. Então, eu acho que isso é bem característico de quem tem uma família. Nem é mães, é quem tem uma família que depende de si, tem compromissos. Isso é bem, bem legal. Sim. Isso é muito importante mesmo. Até porque, um ponto também que eu acho importante. Muitas pessoas, eu já vi muito desses comentários em grupos de mulheres empreendedoras, né? Então, assim, a pessoa começa a empreender, só que aí a família não começa a valorizar. E aí vira aquela coisa. Nossa, eu trabalhava CLT, as pessoas me valorizavam o meu trabalho, respeitavam o meu trabalho. Aí agora que eu tô empreendendo, ninguém me respeita mais, ninguém valoriza mais o meu trabalho. Já ouvi muito disso. Mas aqui que tá uma grande questão. Eu sei que nem sempre tudo é culpa nossa, tá? Longe de mim ser aquela pessoa que acha que tudo que os outros fazem é porque você não se posicionou direito. Não é o meu perfil esse tipo de comentário. Mas, muitas vezes, a gente tem que se colocar assim, numa posição de protagonista. De pegar e falar assim, não, o meu trabalho, eu primeiramente vou levar a sério. Então, assim, eu vou ter horários para cumprir. Então, assim, não é só assim, ó, eu já vi, principalmente quem trabalha com encomendas, os projetos pontuais. No dia que eu tenho encomenda, no dia que eu tenho projeto, eu trabalho. Mas no dia também que eu não tenho, eu passo o dia vendo série. Não, gente. Você vai o quê? O que você vai fazer? Você vai prospectar, você vai buscar novas parcerias, você vai estudar e você vai cumprir o seu trabalho todos os dias. Não é uma coisa que você faz quando dá na telha, quando você sente vontade ou quando aparece uma indicação, uma encomenda, um projeto. Então, parte muitas vezes de nós a percepção que o outro vai ter, né? Então, a forma como a gente se porta, como que é o nosso ambiente de trabalho, como que é a nossa mesa de trabalho, como a gente se veste para trabalhar. Se você passa o dia de pijama, né? E aí a sua mãe, sei lá, você não porque você nem seja casada ainda. Quando eu comecei, eu morava com os meus pais. Eu fazia questão de me vestir todo dia de manhã. Porque eu pensava assim, gente, se a minha mãe me vier aqui todo dia de pijama, toda desgrenhada, né? Todo dia eu me arrumava para sair para trabalhar na agência. Aí eu começo a trabalhar em casa e todo dia minha mãe me vê de pantufa, pijama, cabelo bagunçado. Gente, o que eles vão pensar de mim? E assim, isso, gente, é uma preocupação, não é porque, ai, nossa, eu tô ligando para a opinião dos outros. É pelo bem-estar da família, né? Uma mãe, não se, a pessoa, eu digo a mãe ou o seu cônjuge, vai começar a se preocupar com você. Se todo dia te vê lá, sei lá, virando madrugadas, tomando café na madrugada para poder conseguir trabalhar, né? A gente precisa criar uma cultura dentro de casa que o nosso trabalho é sério. Inclusive para os filhos, tá? Inclusive para as crianças. Eu não sei se você sente isso com os seus, mas aqui em casa, o Miguel ainda é muito pequeno, ele tá com 2 anos, mas a Betina, que já tem 5, ela sabe. Se eu estou com o celular na mão, eu estou trabalhando. E claro, eu também evito estar com o celular na mão, jogando, olhando o Instagram. Sim, E olha que às vezes eu preciso olhar o Instagram.
Mas ela sabe que é trabalho. Eu digo, não, eu estou trabalhando. Ou quando eu estou no computador, ela sabe que não é besteira, eu estou trabalhando. Então, porque essa é a minha postura, eu estou trabalhando. Então, isso também colabora muito. Imagine para um adulto. Se para uma criança já faz diferença, imagine para o adulto. Exatamente, exatamente. Muito Isso importante. é muito importante. Para as crianças, eu vejo também isso para os meus, né? Eles ainda são bem pequenos também, né? A minha mais velha tem 4 anos, mas eles já sabem, mamãe está trabalhando, e eu vou incutindo isso neles. Eu vou ensinando, assim, porque quando eles tiverem seus 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, eles vão saber, né? E eles vão se espelhar, eles vão ter isso como exemplo, né, de trabalho. E é bom que a gente passe esse exemplo de trabalho, né, para os nossos filhos. Isso é muito bom, muito importante também. E até também, Stephanie, eu já vi muitas mulheres também, nessa questão da transição de carreira, às vezes elas se arrependem de trabalhar home office ou trabalhar no digital, porque antes elas tinham uma vida mais ordenada, né? Então tinha horário para entrar, horário para sair. E isso acaba te blindando desse tipo de frustração, né? Você ter uma organização de tempo, né? De uma organização do seu ambiente de trabalho, da sua forma como você se porta. Então você tem que estar preparada para fazer uma call, às vezes, de última hora. E como que você vai aparecer nessa call, né? E tem isso, né? Por isso que a gente tem que estar o mínimo de organizado, porque pode acontecer. É Sim, normal. Muito comum. Ó, vamos entrar no Macau rapidinho. Ah, não, pera que eu preciso tomar um banho, escovar meus dentes, é, cortar meu cabelo, botar um perfume. Não, gente, não. é, Isso aí você faz amanhã quando acorda já. sim. E enxergar mesmo como um trabalho, né? Sim. Então, esse papel, gente, ele é nosso, ele não é do outro, né? É claro que sim, as pessoas deveriam ter bom senso de reconhecer quando uma pessoa está trabalhando em casa, né? Mas isso foi muito comum na pandemia, né? As pessoas viveram um home office compulsório, né? Um home office obrigatório, não foi um home office natural, né? Um movimento natural, que é o que eu defendo, né? Um home office livre, né? Que possa ser até mesmo. Tem gente que faz home office, mas ela tem um escritório. Tem gente que não trabalha dentro de casa, né? O escritório não é em casa, o escritório é em outro lugar, ou trabalha num coworking, ou trabalha em café. Eu gosto de vez em quando de trabalhar em café. Gosto muito, sempre tive esse hábito, né? Agora nem tanto, eu não vou tanto assim, porque hoje eu tenho um bebê pequeno, né? O Pedro mama, então eu não consigo ir com tanta frequência. Mas quando eu comecei, eu ficava muito em casa, né? E eu sempre saía para ir a um café, sempre assim, para trabalhar. É bom para a criatividade, né? Você acaba tendo novos ares, então é muito bom. Vê como são perfis, porque eu já não sinto falta nenhuma. Eu gosto de me isolar aqui. Eu tenho, claro, eu sei que as minhas circunstâncias são favoráveis. Eu tenho um cômodo da minha casa que é o meu escritório. Tem outras coisas aqui, é também uma sala de TV, mas é raro alguém utilizar durante a semana, por exemplo. Então, é o meu escritório. Então, tem dias que eu sento aqui e quando eu vejo, já foi. O que me salva é que o marido vem almoçar em casa e aí eu me obrigo a parar. Mas teve um dia desse que não me avisou que estava vindo, ele chegou e eu ainda estava trabalhando. Eu disse, nossa, o almoço não está pronto. Porque eu me perco aqui. Dia desses, a moça, a minha amiga que me ajuda com as crianças veio, que eles não tinham aula, e aí ela deu almoço para eles, tal. Normalmente ela fica só de manhã. Então ela deu almoço, fez Miguel dormir, saiu aqui, acho que era meio-dia. E eu disse, beleza, Betina, você vai ver um desenho enquanto a mamãe trabalha, o Miguel dorme, tá bom. Gente, quando o Miguel acordou já era 3 da tarde. E aí eu me dei conta que desde as 9 da manhã eu tava aqui. E aí é um alerta. Vocês não precisam também ser esse extremo, gente. Não, Parem um pouquinho para caminhar, tomar uma água eu tomo. Mas vão caminhar, vão olhar o céu. Vocês sim, têm que dar umas pausinhas também, não façam isso. Mas é isso, a gente são perfis. E aí você tem que se policiar para se concentrar com as crianças, eu tenho que me policiar para desconcentrar e sim. tirar o foco. São perfis. São perfis e circunstâncias, né, Stephanie? Eu já Sim. estive em dois. Teve uma época que eu morava sozinha e eu fiz home office. E eu me policiava em relação a isso também, porque se deixasse, eu ficava desde as 9 da manhã e até as 8 da noite trabalhando. Então, Uhum. nessa
época, como eu morava sozinha, não tinha ninguém, eu passava o dia todo trabalhando. E aí eu tive que falar, não, peraí, né? Eu preciso dar umas pausas. Sinceramente, eu nunca consegui um equilíbrio, né? Eu nunca consegui. Ainda mais quando tem filhos que a gente trabalha quando dá. É, aí depois que eu tive filhos, né? Aí a coisa mudou, né? O meu calcanhar de Aquiles é ter tempo para me manter focada por muito tempo. Porque eu gosto muito de trabalhar focada, né? Eu gosto de ter uns hiperfoco, assim, sabe? Uns focos longos, sabe? Nossa, Trabalhar por bloco de tempo. É o meu modelo de trabalho ideal, sabe? É pegar, assim, um bloco de tempo, ir lá e resolver um monte de coisa de uma vez, né? Numa tacada só. Mas com crianças nem sempre é possível, né? Então é um desafio para mim. Creio que seja um desafio para muitas mães que estejam assistindo essa live e outras que vão assistir depois da gravação. Seja um desafio assim bem grande, porque você tem que lidar com interrupções, né, e tudo mais. Então, assim, até uma dica que eu dou, né, que é uma dica que eu sempre falo nas minhas lives, mas eu gosto de enfatizar sempre. Quando a minha primeira filha nasceu, eu tive muita dificuldade para conseguir trabalhar em casa, né? E era pandemia, a gente não tinha ajuda de outras pessoas, era só eu e meu marido e ela. E meu marido estava trabalhando no home office também. E aí eu falei, gente, como eu via, né? Não sei se você também tinha essa percepção, Stephanie, das pessoas trabalhando com a criança no colo, tipo, como se desse para fazer as duas coisas ao mesmo tempo e tal, né? Quando a minha filha nasceu, eu vi que não dava para fazer isso, porque ela chorava, ela reclamava, eu perdi o foco. E aí eu busquei uma ajuda de uma psicóloga, né, especialista nessa questão de educação parental, a Lélia, até bem conhecida aqui no Instagram. E aí, foi uma sessão com a Lélia, ela já me matou, assim, um problema, né, que eu tinha, que era essa questão do cuidado da minha filha e o conciliar, né, com o trabalho. Ela falou assim, Ana, se você ficar tentando fazer as duas coisas juntas, né, e assim, gente, pra quem tem muitos filhos, pode parecer que, nossa, que dica boba, mas pra quem é mãe de primeira viagem, isso fez muita diferença, né? Ela falou, se você ficar tentando toda hora ficar trabalhando o dia todo, como você trabalhava antes, tipo das 9 às 18, às 20, né? Às vezes eu ia até 8 da noite, com a sua filha do lado, você não vai conseguir. O seu foco você vai perder. E nessa mesma semana, eu tinha tentado fazer uns textos, né? E eu fiquei acho que umas 4, 5 horas tentando fazer uns textos para um cliente. E no final de tanta luta para escrever esse texto com a minha filha reclamando e tal, eu esqueci de salvar os textos. ah, ah, até eu agora fiquei chateada. Aí eu contei para ela, né? Ela falou assim, Ana, se você tentar fazer isso, você vai só se frustrar. Então, mais vale 2 horas bem trabalhadas com a sua filha, no horário que a sua filha for dormir, ou na hora que tiver alguém cuidando dela, do que passar 9 horas, né? 10 horas de trabalho, assim, nesse picado, nesse estresse. Porque senão você não vai conseguir nem educar sua filha desse jeito. Vai virar assim um. Faz nada bem feito, né? Nenhuma coisa nem outra, e aí fica difícil. Eu demorei muito a aceitar, da Betina não tive esse problema, porque eu fiquei com ela, né, por quase um ano, que foi o que eu comentei que eu pedi demissão. Então eu vivia a ela. Mas o Miguel, para mim, foi puxado, assim, foi pesado, porque eu também demorei a aceitar que não ia render igual. Na minha cabeça ia render super, ia ser super tranquilo. Mas o Miguel era uma criança completamente diferente da Betina. A Betina era um doce, dormia bem, tirava sonecas longas, dormia a noite toda. Miguel, não. Era outra realidade. E aí eu estava sempre com sono, sempre irritada, querendo trabalhar, querendo cuidar, até que a minha psicóloga precisou insistir para que eu procurasse ajuda. Aí ela disse: não, ou é isso ou é isso. Não tem opção. Sim. Você vai ter que dar uma pausa no trabalho ou você vai ter que procurar alguém para te ajudar. Ou até mesmo colocá-lo numa escola. O que você prefere? E aí a gente foi Sim. vendo. Então, e tem que aceitar ajuda, gente. Não tem, mas a minha sogra vai não sei o quê. Cara, aceita ajuda. Sim. O que é inegociável é inegociável. Ah, não pode dar doce antes de 2 anos. Ok, é uma coisa inegociável para você. Agora,
Ah, eu prefiro que ele coma na cadeirinha do papai em vez de comer no sofá. Pelo amor de Deus, deixa fazerem o que quiserem. Assim, depois você corrige. Deixa fazerem. Isso também eu demorei, tá? Eu falo por experiência própria. Eu era essa chata. Hoje eu digo assim, ontem a minha filha, eu estava na casa da minha sogra e a minha filha ditou uma regra pro irmão dela, porque a avó dela estava fazendo diferente. Eu falei, minha filha, ele tá na casa da avó dele, deixa ele fazer do jeito que ele quiser. E eu fiquei pensando, nossa, a mãe da Stephanie não falaria isso jamais. De dois, deixa fazer, quanto mais ajuda, melhor. Pode dar o que quiser. Então a gente tem que aprender a aceitar ajuda. A gente tem esse costume de querer pegar todas as responsabilidades pra gente, querer tomar conta de tudo, gerenciar tudo, tanto na empresa como em casa. E isso Sim, já entra num outro assunto que é aprender a delegar. sim. A gente não Muito dá importante. tudo, não vai dar conta de tudo. Para crescer tem que delegar. Não tem opção. Sim. Tô até planejando mandar um áudio lá no grupo, Stephanie, sobre essa questão, sabe? Dessa, desse desequilíbrio que gera, né, no crescer, né? Quando a gente vai crescer, quando a gente está começando a fazer tração em alguma coisa, vai gerar um certo desequilíbrio. Não vai sair perfeito, né? Eu tenho muita dificuldade para aceitar isso. Eu não sou uma pessoa que, nossa, eu sou desapegada naturalmente, não sou. Eu sou extremamente controladora e eu fico sim muito mal quando as coisas saem do meu controle. Muito mal mesmo. Eu não tenho ainda uma inteligência emocional nesse ponto, sendo bem sincera, abrindo o jogo aqui para vocês, eu não tenho ainda essa inteligência emocional. Mas ao longo da minha maternidade, ao longo da minha carreira e tudo mais, eu percebi o seguinte: se eu quero crescer e se eu tenho planos audaciosos, planos grandes, e aqui, gente, eu não falo nem audaciosos, tipo, ah, nossa, ficar famosa, ser milionária, não sei o quê. Não. E não é planos assim de crescimento, né? A gente precisa aceitar esses desequilíbrios. E esses desequilíbrios muitas vezes vêm com a gente pedir para alguém fazer alguma coisa e não sair do jeito que a gente quer, né? Como você falou. Né? Então, você ter ajudas que às vezes a pessoa faz do jeito dela e a gente precisa aceitar. Isso também é uma escola de humildade pra gente, né? Então, E o outro contar. diferente que não é certo. Sim, exatamente. O jeito dele. Exatamente. Então, assim, a outra pessoa. E é para os nossos filhos também verem isso, porque o que falta na nossa geração, muitas vezes, são referenciais, né, de pessoas, de mulheres que cumpriram diversos papéis. A gente está acostumado com as gerações anteriores que a gente tinha dois extremos. Ou a mulher que vivia trabalhando fora e que não tinha tempo para os seus filhos, e que muitas não querem repetir o mesmo caminho. E o outro extremo, a mulher que se dedicava apenas ao lar, né, e aos filhos, e não tinha nada, nenhum outro projeto pessoal, nenhuma aspiração pessoal ou profissional. E são aquelas mulheres que, quando os filhos saem de casa, ficam às vezes com aquela síndrome do ninho vazio. Então, porque ela não vê propósito na vida dela sem ser nos filhos, né? E a gente tem dois extremos aí, né? Claro, não sou contra nenhuma decisão pessoal, tá, gente? Cada um tem a sua decisão pessoal, mas muitas de nós buscam trabalhar no digital para fugir desses dois extremos. Porque eu, por exemplo, acho que a Stephanie também vai concordar, ela também tem esse perfil. Eu não me sentiria realizada, tá? Eu, como Ana Flávia, tá, gente? Cada um tem a sua realização pessoal. Não me sentiria realizada, nem sendo uma pessoa que passasse 10, 12, 14 horas por dia fora de casa, trabalhando numa empresa. E também não me sentiria realizada, sendo bem sincera, sendo somente dona de casa e mãe. Não me sentiria. Eu preciso ter uma atribuição profissional para fazer parte da minha, que isso faz parte da minha identidade. Eu não me vejo uma pessoa sem uma profissão, sem uma atribuição profissional. Sim. Com você tem assim, Né? A minha psicóloga no início até falava sobre isso. Quem sabe tu dá uma pausa, tu volta depois. Eu digo, não, eu vou enlouquecer se eu não trabalhar. Eu gosto disso, isso faz parte de mim. Eu preciso trabalhar, eu preciso me sentir útil. Aí ela dizia, mas você não é útil no celular? Aí eu falava, eu sei que sou, mas não sinto. Então, é difícil. E aí tem
as pessoas que fogem disso e ter as pessoas que fogem disso, mas acabam cometendo os dois extremos. Porque querem trabalhar, que é um horror, e tá com a criança 100%. E aí é o que eu falei, não faz nenhum nem outro, né? A gente fica dividido. Então, faz parte, né? Faz parte. Eu hoje me organizo para 5 horas da tarde, quando as crianças chegam, tentar não trabalhar. Porque, sabe, das 5 às 8, são 3 horinhas com eles, para eles. Porque o resto do dia eles estão na escola ou estão fazendo outra coisa. Então, aquele momento eu preciso. Tanto que eu sempre aviso, ó, esse horário é mais crítico. Eu, às vezes, não respondo, mas às 8 da noite eu sou de vocês de novo. Porque é necessário. Agora, ontem, por exemplo, foi um dia que eu tentei trabalhar quando eles chegaram. E eu só tentei, porque deu tudo errado. Eu não consegui me concentrar, eles queriam atenção. Sim. Não deu certo. Então... E quanto mais a gente tenta, né, às vezes, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, pior fica, né? Eles ficam mais agitados, E, fica agitada e te passa isso pra eles. Eu evito totalmente, assim. Eu tenho alguns dias aqui que eu não tenho ajuda em casa e esses dias eu já falo para as pessoas que trabalham comigo. Graças a Deus eu tenho equipe, né? Então não fica tudo sob a minha responsabilidade, então a empresa vai rodando mesmo sem a minha presença, né? Mas eu aviso, né? Então, ó, hoje eu tô sem ajuda, então eu tento não marcar reuniões, né? Tento para eu conseguir focar nesse tempo de qualidade com eles, que eu acho muito importante. Não é só o tempo, eu não vejo o tempo somente quantidade. Né? Eu não me sinto bem quando eu passo uma quantidade de tempo enorme com as crianças e eu tô sem paciência, eu tô, sei lá, tendo que fazer outras coisas que exigem concentração, ou que eu não consiga dar atenção para eles. Eu não acho que seja um cenário ideal. Às vezes acontece, acontece. Às vezes eu preciso, às vezes, pegar e falar assim, ó, mamãe tem um negócio urgente para entregar, gente, ó. Eu vou colocar um filminho aqui, eu vou me organizar aqui, vou colocar uma brincadeira, vou fazer uns pão de queijo, fazer um piquenique no meio da sala, entendeu? Acontece, né? Acontece, mas não é o cenário ideal. Eu não acho que seja uma rotina viável, né? Eu acho que não seja uma rotina viável. Pode ser, assim, um apagar de incêndio, né? É aquela coisa assim, de vez em quando acontece, né? Mas vejo como uma rotina viável também. É bem importante isso, assim, a gente ter isso em mente e tentar se adiantar. Aquilo que você falou sobre, eu só tenho demanda semana que vem eu faço. Não, quando a gente tem filhos, quando a gente tem outras obrigações, e digo mais, até outras empresas. Porque a gente que trabalha no digital dificilmente vai trabalhar para uma empresa. Então, por um tempinho, vai fazer, porque tu não sabe como vai ser teu dia amanhã, tu não sabe se a criança vai estar doente, tu não sabe se a criança vai resolver dar chilique e ficar em casa, tu não sabe. Sim. Então, precisa. A gente precisa ter as coisas o mais adiantadas possíveis, sempre. Eu acho muito importante. Eu sempre digo, eu não tenho tempo livre. Se eu parar para botar na ponta do lápis, eu sempre tenho o que fazer. Sim, a gente sempre tem mesmo. Então, claro, aí tem que priorizar outras coisas, mas, eu tô de bobeira? Não foi que isso aconteceu. Não existe. E por isso que é tão importante essa autogestão, né, Stephanie? É uma coisa, uma característica muito importante para quem vai empreender no digital, né? Ter essa autogestão. Então, a pessoa saber gerenciar o seu tempo, não precisar de um chefe lá cobrando, porque eu já percebi isso em alguns profissionais, né? Eu já tive várias pessoas que passaram pela minha equipe, né? E eu já vi esse tipo de perfil, né? É aquela pessoa que só faz se tiver com a corda no pescoço. Se não tiver alguém lá martelando um prazo, e se o prazo não tiver apertado, a pessoa não entrega. Eu já tive gente na minha equipe que eu colocava o prazo apertado, eu nem precisava do prazo tão apertado, mas eu colocava o prazo apertado, que eu sabia que colocasse o prazo folgado, a pessoa não ia fazer. Porque a pessoa tinha a característica de só trabalhar com a corda no pescoço. Mas, Vê, pelo menos você aprendeu a lidar com esse tipo, com esse perfil. A gente aprende, é a gestão, entendeu? Já que você não sabe fazer a sua gestão, eu vou fazer. Então, eu já tive gente assim na equipe. Isso que se eu colocava prazos apertados, que eu tinha que colocar, porque senão a pessoa não fazia. Ela só fazia se estivesse com prazo apertado. Então, ter essa autogestão é bom para todo mundo. Sim. É bom para quem trabalha com você, é bom para você, né?
Para quem tem filhos, então, nem se fala, porque imprevistos acontecem. Hoje mesmo foi um dia que o Pedro ficou totalmente agitado. Eu acho que ele tá em salto, pico, sei lá, esses negócios aí que o bebê tem, né? Tem Ele ficou... vários, 20 em um ano. Exatamente, assim. E o primeiro ano, né? Toda semana tem um, né? Nossa. Aí, hoje foi um dia que o Pedro tava, assim, doidão. Tanto que eu até falei pro meu marido para ele chegar mais cedo do trabalho. Porque, pessoal, eu tenho live hoje, 8h30. E, assim, eu não... Se o Pedro continuar nesse ritmo, eu acho que ele não vai dormir até lá, né? Mas ele dormiu, gente. Ele dormiu 7h30 da noite. Ele tá acostumado a dormir às 6, ele dormiu 7h30. Mas ele tava, assim, doidão, assim. Acho que ele tá querendo virar, né? Virar, dar aquela... Ah, aquela sim. rolar, isso. Ah, Acho sim. que então ele tá, tipo, malucão, assim, você coloca ele no carrinho, ele quer virar, aí ele quer ficar, tipo, olhando os brinquedos, e aí eu não posso colocar ele no chão com um tapetinho de atividade que tem os irmãos, E então porque o filho mais novo é um sobrevivente. Quando é um só, a é, gente até se vira. Mais de mas, um, mas não eu é acho que eu vou tirar o tapetinho de atividades pra ele, eu acho que eu vou ter que colocar ele no, na, bota ele debaixo da mesa, assim. Não, vai ficar aqui, regido. Mas é outro bem. dia eu de uma coberta aqui de casa, que eu não tenho mais tapetinho, né? Eu, sei lá o que eu fiz com os tapetinhos dos irmãos. Acho que eu vendi no brechó. Ah, Mas é uma coberta no chão, mas eles vieram tudo em cima dele, assim, ai, tipo, falei, meu Deus, o coitado. que você faz? Acontece. É raro, mas acontece sempre. Mas Filhos, filhos. se tivesse deixado alguma coisa muito urgente para hoje, teria sido um dia que eu teria me frustrado, porque eu não iria conseguir trabalhar com o Pedro agitado, né? Dia de vacina, enfim, né? Às vezes o bebê fica doente, né? E até mesmo para quem não tem filho, às vezes você fica doente, né? E às Sim, vezes tem que ter um ritmo de trabalho, né, reduzido. E aí como que faz, né? Às vezes acontece também, né? não param, as demandas não param. O Não tá? cliente vai falar contigo, pelo menos. E você tem que falar, Tem que falar. você tem que resolver. Uma coisa também, Stephanie, não sei se você concorda, mas quando a gente começa a trabalhar no digital, que a gente começa a se ter essa autogestão, né? A gente busca parceiros também, caso a gente não consiga entregar, que a gente possa contar e falar assim, ó, delegar. Obviamente, você tem que pagar por isso, mas você não Sim, vai deixar o cliente na mão. já me aconteceu isso. Já me aconteceu de, bom, eu não vou dar conta, então vou passar adiante. Às vezes ficava não no prejuízo, mas não tirava margem nenhuma, porque acabava Sim, que tinha outra pessoa. Mas é assim que a gente faz. E sim, você falou em parcerias, e eu vou além. Não só parcerias para alguém conseguir te suprir as tuas demandas quando você não pode. Parcerias também para a gente honrar ao longo da trajetória. Eu tenho um, eu tenho um designer que ele trabalha mais de ano comigo. Então, assim, independente do cliente, eu vou levando. Ele já fez trabalho para você, já fez trabalho, tá. enfim. Acho que 90% dos meus clientes ele já atendeu. Por quê? Stephanie, você pode fazer tal coisa? Olha, eu não faço, mas eu tenho ele que me ajuda, que é comprometido, que eu sei que vai entregar, eu sei fazer a gestão dele. Então, é bom você ter essas parcerias. Assim como ele sabe, por outro lado, que eu vou entregar com antecedência, que eu vai estar no prazo lá para ele ter tempo hábil de fazer e corrigir. Então, isso Sim, é bom para os dois lados, ter essas parcerias. Eu costumo dizer assim que a gente não precisa saber fazer tudo. A gente tem que conhecer quem faz. Então, eu sim, ontem você me pediu uma coisa, eu falei, amanhã eu vou resolver. Se eu não conseguir fazer, eu sei quem vai resolver. E tá sim. pronto. E é isso aí. A gente se ajuda. Eu gosto muito de falar isso. Assim, a gente se ajuda. Um dia você me ajuda, outro dia eu te ajudo. E assim começa o network. É assim, Exatamente. uma pessoa que você nem imaginava te indica para uma coisa e aí a outra já fica sabendo e nossa, eu não sabia. É assim que começa, gente, é o boca a boca. Apesar do digital, o boca a boca ainda é a melhor propaganda. Exatamente. Isso é perfeito, Stephanie. E muitas vezes assim, o cliente ele quer ter o seu problema resolvido. Vamos supor que você é um profissional. Vou dar um exemplo do serviço que você prestava pra gente de YouTube, né? Da Soninho, né? Na época a gente fez alguns banners, não, acho que algumas thumbs, né? Que a gente chegou a fazer.
Vamos supor que seja um cliente que não conheça ninguém da área do digital, né? Vamos supor, você é um profissional que está fazendo YouTube para mim. Aí você só faz YouTube, só faz só a parte da gestão do YouTube, só faz copy e configura tudo lá. Aí você chega para mim e fala assim, ó, preciso de uma arte. É um cliente que não conhece ninguém. O que ele quer? Que você ofereça esse serviço também. Ele não vai querer ficar buscando um designer. Ele nem sabe como que ele busca um designer, o que ele vai pedir pro designer. Ele não sabe brifar um designer. Ele não sabe. Não, Ele não sabe nem quanto que ele pode pagar. Ah, o que me cobrarem eu vou pagar. Não, então você, que é uma pessoa de confiança, que já tem essa parceria, você vai passar para ele. Né, gente? Isso exatamente. é muito importante. Isso é muito importante. Sim, você tem que ter pessoas no seu radar. E para isso, gente, vocês precisam buscar criar uma rede de relacionamentos. Não é porque a gente, isso já bati nessa tecla lá no grupo, em outras lives, não é porque você trabalha em casa, home office, que você não precisa de uma rede de relacionamentos. Você precisa e você tem que cultivar essa rede. Você tem que buscar essa rede. Isso faz parte do seu trabalho. Então, se você está entrando agora numa profissão do digital, se você comprou o guia, tá estudando lá as profissões, são várias profissões no digital, né? Você encontrou sua profissão, você não precisa saber somente o que a sua profissão faz. Você precisa saber tudo aquilo que envolve o seu contexto de trabalho. E o Sim. envolver o seu contexto de trabalho significa que você precisa conhecer pessoas para você atender melhor os seus clientes, né? Até Isso é para expandir, né? Para exato. expandir. Ah, eu vou fazer só a copy dos teus criativos. Tá, e quem é que faz os criativos? Não, mas eu já conheço alguém que faz criativos. Tá, e quem é que vai agendar? Não, eu conheço uma pessoa. E é assim que se forma uma agência. É assim Sim, que se forma equipe. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe mesmo não tendo uma agência. Porque eu conheço cada um que pode me pode ajudar. te ajudar. E então, isso é muito legal, assim. E sobre o que você falou de a gente trabalhar home office, sabe que eu consigo me focar aqui, me isolar, porque eu passo o dia falando com pessoas. Não tem um dia que eu não fale com um prestador de serviço, com um fornecedor, com. Não tem, eu tô sempre falando. Tem uns que dão mais liberdade, a gente até usa umas figurinhas, tem outros que são mais reservados, mas a gente aprende alguma coisa. Todo tipo de diálogo é muito bom quando a gente sabe aproveitar. Sim. Então, é isso. Ah, a gente trabalha em home office, não vê ninguém. Mas a gente fala com pessoas, né? Então, dá um valor para essas pessoas. Sim, é muito importante isso, esse cultivo, né? Tem gente que eu converso assim, desde assim, de quando a agência abrir a agência. Tenho clientes que estão aqui assim desde 2016, 2017, 2015, sabe? E estão sempre falando comigo, sempre precisam de alguma coisa, já lembram da agência. Isso é cultivar, né, gente? Cultivar um network. Cliente que se torna amigo, tem Sim, amigo que se torna cliente, tem amigo que é só amigo, que te apoia, mas nunca vai te contratar. Tem o cliente que é cliente, não te dá liberdade nem para perguntar como é que tá sendo o dia dele. E tá tudo bem, tem de todos os tipos, exato. né? O importante é manter essa interação. Às vezes eu pergunto até pro chat GPT. O meu marido estava aqui domingo, eu falei, olha só, perguntei pro chat GPT. Olá, como você está? Como foi seu dia? Aí ele respondeu, oi, Stephanie, o dia foi bom, algumas demandas, né? E por aí. Então, até com o chat GPT eu converso, eu dou uma interagida para quebrar o gelo. Pra Sim, gente se distrair um pouquinho. treino. É verdade. É verdade. É muito bom, Stephanie. Adorei. A gente já vai bater 1 hora de live. A gente fala pouco. É, então, fala um pouquinho. Vou deixar salva aqui a live. E quem tiver alguma dúvida sobre transição de carreira, vou abrir uma caixinha lá na minha. Sei que eu tô devendo as caixinhas pra vocês, né, gente? Essa semana tá sendo tão corrida, mas eu vou me empenhar aqui em produzir mais conteúdo pra vocês. Tem bastante coisa aí no nosso planejamento. Vou abrir uma caixinha sobre transição de carreira, sobre carreira em geral, né? Eu acho que é sempre bom a gente conversar, né? Tirar dúvidas. Sei que muita gente às vezes não consegue assistir nesse horário, mas assiste a gravação depois. Então é isso. Muito obrigada, Stephanie, pela sua presença, por Agradeço. aceitar de última hora fazer essa live. É bom, eu gosto muito da minha história, eu tenho muito orgulho da minha história e eu acho que
Eu não sou melhor do que ninguém, mas dá para tirar muitas lições. Mas Sim, principalmente saber o que quer fazer. Você tem que se conhecer. sim, Por exemplo, gosto do designer gráfico, mas eu não sirvo para isso. Porque eu sou muito detalhista e nunca tá bom, ao meu ver. Então eu não sirvo para isso. Então, saber o que a gente gosta, saber o que a gente quer fazer, direcionar, isso ajuda muito. muito, muito. E claro, fazer gradativamente, não tenha pressa. Sim, Vai dar tempo. Ah, mas eu tô desempregada. Tá, mas se você fizer correndo só por fazer, também não vai dar certo. sim, Então, e tem mercado para todo mundo, gente. Acreditem, tem. sim. E cada um tem o seu ritmo, né, Stephanie? Só pra gente fechar aqui a live, um erro muito comum que a gente comete é a gente se comparar, às vezes, sei lá, com pessoas que têm realidades totalmente diferentes da nossa. Ou então com homens, né? Só o fato de a gente começar a se comparar com vários é, experts do mercado digital, né? Que são homens, né? Que passam o dia todo no escritório, que tem uma outra rotina, né? E assim, tem outros hormônios, outra forma de funcionar, Ah, outra forma de pensar, o histórico. outro estudo. Ninguém é igual. É muito diferente, né? Então é bom a gente ter as nossas referências, né? Muito bem escolhidas, né? Não escolher qualquer referência, mas ter referências que se condizem com a nossa realidade. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque a gente consegue assim, ó, se a fulana consegue, não é uma comparação. Mas assim, ó, se a fulana tem. Nossa, a Stephanie conseguiu fazer uma transição de carreira quando ela estava grávida. Olha, é possível para mim também. No meu ritmo, levando em conta as minhas circunstâncias, talvez demore um pouco mais. A Stephanie conseguiu em 1 ano, mas eu posso conseguir, sei lá, em 1 ano e meio, 2 anos, mas eu vou começar, entendeu? Eu vou dar meu primeiro passo, né? Quem aqui quiser conhecer o guia, né, as profissões do digital, tá lá para ajudar vocês, né, num valor super acessível, para vocês já começarem a saber o que procurar, para vocês não saírem gastando dinheiro com um monte de curso, sem saber o que fazer, gastando dinheiro com um monte de plataforma, um monte de ferramenta. Ah, porque eu vi no TikTok que tal ferramenta é boa, porque eu vi. Não, gente, começa planejando, né? Começa entendendo o mercado digital. Começa do básico, depois você vai se aprofundando em cada assunto, colocando em prática em cada assunto, né? E no seu tempo, na sua realidade. Então, isso ajuda muito também de ter os pés no chão. Com certeza. Para não se frustrar lá na frente, Exato, né? exatamente. É isso, Stephanie, adorei. Muito obrigada pela sua presença, viu? Até Obrigada mesmo. a Adorei conhecer próxima. a sua história, que eu não sabia desse ponto, fiquei sabendo hoje. Viu? Muito obrigada, viu? De nada, um beijo para todo Um mundo. beijo, bom descanso. Tchau, tchau.